2005, na Bandeirantes também fazia rádio e televisão. Em 2005, eu aceitei uma proposta para ir para a IPTV, que é afiliada da TV Globo lá em Ribeirão Preto. E lá na IPTV eu fiquei por mais 2 anos, fiz tanto esporte quanto geral, né? O jornalismo de todas as editorias. E aí eu acabei em 2007, começo de 2007, aceitando um convite da TV Globo, aqui em São Paulo. E aí vim pra cá, tô aqui até hoje. Aí em 2014, final de 2014, eu tô andando aqui porque eu tô arrumando um lugar de posicionar o celular aqui. E aí no fim de 2014 eu recebi um convite para ser correspondente na Europa. Quer dizer, na verdade na época eu nem sabia que ia ser na Europa. Tinham 3 possibilidades. As possibilidades eram Londres, Nova York e Tóquio, no Japão. E aí fiquei naquela expectativa para saber para onde eu ia e tudo mais. Acabou que... deixa eu virar ao contrário aqui. Tô dando dificuldade aqui, é a primeira live, entendeu, Diego? Calma aí, velho. Deixa eu virar aqui essa parada. Aí, deixa eu ver se fica assim, fica melhor, ó. Aí, ó. Tá bom agora? Aí não? Tá ótimo. Então, beleza. Muito boa posição. Então, e aí em 2014, final de 2014, recebi essa proposta, não sabia ainda para onde ia, e me informaram que era Londres no começo. E aí acabou havendo quando eu já estava procurando apartamento para morar em Londres e tudo mais, houve uma mudança lá na TV, pintou Lisboa, e aí acabei indo para Lisboa, que foi ótimo e foi espetacular. Mas foi esse o caminho, entendeu? Um longo caminho aí, de 98 até 2015, né, para virar correspondente, e depois até hoje aí já são 22 anos, hein, cara? Passa rápido aí. Você tem 12, né, que eu sei? 12. Então, quando você nasceu, eu já tava ralando aqui, meu. Queria te perguntar como foi sua adaptação lá em Portugal, o quanto você conheceu melhor o futebol português. Em geral, o futebol europeu você fazia coberturas em toda a Europa, né? Mas especialmente o futebol português, que era o futebol do país onde você morava, né? Como é que você se adaptou, e também o conhecimento que você adquiriu lá sobre o Sporting, o Benfica, o Porto, os clubes lá de Portugal? Foi muito legal, porque na época a gente tinha os direitos, né? A TV Globo, o Sport TV tinha os direitos de transmissão do Campeonato Português, então a gente podia acompanhar mais de perto. Durante todo o primeiro ano foi assim, então podia bastante jogos. Eu já conhecia o futebol português, eu sempre acompanhei, sempre gostei muito de futebol internacional, assisto tudo que é possível. Então comecei a acompanhar, claro, mais de perto lá, comecei a assistir mais jogos do que eu assistia aqui, né? Assistia direto, assinava os canais lá que passavam Sport TV, diferente do nosso Sport TV aqui, lá era Sport TV, eles passavam todos os jogos da primeira divisão do Campeonato Português. E aí eu assistia muito, eu assinava o canal, assistia praticamente tudo, né? E aí passei a gostar cada vez mais, comecei a frequentar os jogos. Eu era muito amigo do Jonas, atacante, né, do Benfica, e o Jonas me convidava para ir aos jogos. Passei a ir a muitos jogos do Benfica, principalmente, passei a gostar do Benfica, comecei a me divertir lá assistindo aos jogos da Champions League, os clássicos do Campeonato Português, e até hoje eu continuo acompanhando. Gosto muito de assistir os jogos, principalmente os clássicos, né? Porque lá há uma diferença muito grande entre os grandes e os pequenos. Os pequenos não conseguem fazer frente normalmente aos 3 grandes, mas o Braga, que fica ali normalmente em lugar na tabela, né? Atrás do Porto, do Benfica e do Sporting. Então, os clássicos, quando passam na TV aqui no Brasil, eu costumo assistir. O Raimundo perguntou se você torce aí pro Benfica. Você disse que simpatizava com o Benfica, né? Gostava. Você carrega tinha uma amizade, Benfica. Tinha uma amizade aí lá com o Jonas. Você foi a vários jogos do Benfica, né? E agora, saindo um pouco de Portugal, quais foram aqueles jogos que
você cobriu fora de Portugal, ou até mesmo em Portugal, que você considerou grandes jogos marcantes, que você nunca vai esquecer por terem sido grandes partidas históricas? Pô, Diego, você sabe que em 22 anos tem muita coisa que eu fiz, assim, muito jogo que eu estive que foram jogos históricos, assim, né? É difícil contabilizar ou lembrar de um ou dois, assim. Olha, desde lá atrás, lembro, eu estava na final do Santos e Corinthians, do Robinho, quando o Robinho e Diego apareceram lá em 2002. Aquela foi uma final espetacular. Depois, mais para frente, já cobrindo todos os títulos do São Paulo, aqui em São Paulo, os do Corinthians. Mas, assim, os jogos que mais marcaram, acho que... Eu fui em vários clássicos na Europa, para você ter uma ideia. Acho que são coisas muito legais, assim, que os clássicos às vezes são muito diferentes do que a gente acompanhava aqui. Principalmente na época em que a gente tinha 2 torcidas nos estádios, né? Agora a gente não tem mais, né? Tudo torcida única, então fica mais difícil, assim, pelo menos na maior parte dos casos, assim, dos clássicos. Mas eu podia Inter e Milan, por exemplo, lá no San Siro, em Milão, com 2 torcidas. Eu assisti Real Madrid e Barcelona, fui trabalhar em Real Madrid e Barcelona, fiz os títulos do Corinthians e do Santos no Japão, né? O título do Corinthians, o vice-campeonato do Santos, né? O Santos acabou perdendo para o Barcelona. Estava lá, foi uma cobertura, foram coberturas espetaculares, assim, pelo movimento de pessoas, a invasão dos corintianos ao Japão. Poder ver de pertinho aquele Barcelona do Guardiola, que era fantástico, acho que até hoje o melhor time que eu já vi na minha vida. E foi muito bom, assim. Fora os jogos de seleção brasileira, né? Passei praticamente 4 anos cobrindo seleção, fazendo todos os jogos, ou muitos jogos, né? Quase todos. E me lembro muito da Copa das Confederações aqui no Brasil em 2013, aquele Brasil e Espanha que nos enganou, né, no final das contas, porque foi um jogo espetacular. Eu nunca vi em um jogo de seleção brasileira, de todos que eu já fui em tanto tempo, um clima de estádio como estava o Maracanã aquele dia contra a Espanha. Parecia estádio argentino, todo mundo, né, vibrando muito, cantando muito, um barulho ensurdecedor no Maracanã, e acabou com aqueles 3-0. Foi um jogo fantástico. Eu estava no 7-1 lá no Mineirão, em Belo Horizonte, na Copa. Fiz todos os jogos daquela Copa de 2014, os jogos do Brasil, cobri o Brasil em 2014, então